Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa, o quadro onde a gente fala das seleções que vão jogar a Copa do Mundo. E hoje traremos uma seleção que é muito importante pros brasileiros conhecerem, cara. Camarões. Opa, essa aí tem pesadelos aí, hein? E Camarões que já aprontou muito nessa vida dele aí. Opa! Os Shrimps. O Camarões, seleção africana que tem aí alguns feitos muito interessantes na história do futebol como um todo, né, dentre as seleções africanas, né, que a possibilidade que eles têm, né, a qualidade que eles têm, ela vai estar no grupo do Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso aí. E lá na roxinha, @canal Gold Sports. E deixa aí nos comentários o que mais vocês querem ver a respeito da Copa do Mundo que a gente possa trazer aqui pro canal. A gente tem um álbum da Copa, estamos abertos a opiniões aí, né, a sugestões. Exatamente. O que vocês querem ver sobre a Copa que a gente traga para vocês de informação? Talvez a história de alguma Copa do Mundo, que vocês têm curiosidade, que você não era nascido, estatística, enfim, que você quer relembrar. Deixa aí nos comentários, vai ajudar bastante a gente. E agora, vamos pro vídeo desenrolar aí um pouco mais da história de Camarões. A primeira participação da seleção de Camarões em Copas do Mundo foi em 1982, ficando num grupo com Itália, Peru e Polônia. Eles empataram os 3 jogos e, assim, é aquilo, né? Não foi bem, mas também não foi mal. Mas um fato curioso é que eles quase eliminaram a Itália, que viria a ser a campeã mundial. Se eles tivessem... É que eles empataram por 1-1, né? Todos os jogos. Então, se eles tivessem, por exemplo, empatado um jogo de 2-2, eles tinham eliminado a Itália. Então, assim, é já interessante um desempenho ali. Até para uma primeira participação, se não perder, já começa muito bem, né? Sabe o que poderia acontecer se eles eliminam a Itália naquele ano? O Brasil ia ser campeão. A gente podia ser ex hoje em dia, porque aquela seleção nossa era absurda. A gente pegou um Paulo Rossi ali, encapetado numa tarde. É isso. Fez 3 gols, matou o Brasil. Mas, pois é, os caras eliminaram a Itália, cara. O Camarões sempre pega no sapato do Brasil, né? Até quando não foi diretamente. Não, mas foi uma boa primeira participação. Depois dessa participação aí na Copa de 1982, que foi muito promissor, Camarões ficou de fora da Copa de 1986. Ele só retornou à Copa do Mundo em 1990, onde ele aprontou de vez. Aí foi a maior peripécia da história de Camarões até hoje em Copas do Mundo. Num grupo com Romênia, Argentina e União Soviética, os camaroneses passaram em primeiro. Eles passaram em primeiro. Jogaram a Argentina para terceiro, que foi passar lá numa repescagem lá doida. Passou lá como um dos melhores terceiro colocados. Enfim, a Argentina, para quem não sabe, foi finalista dessa Copa do Mundo e perdeu para a Alemanha. Camarões foi então para as oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentaria a Colômbia. E eles bateram a seleção colombiana por 2-1 e passaram de fase para as quartas de final. Até então, nenhuma seleção africana tinha chegado sequer a essa fase. E eles enfrentariam a seleção inglesa. Na época, ali ao final dos anos 80, início dos anos 90, a Inglaterra tinha ali uma seleção até que forte. E Camarões deu muito trabalho para os ingleses. Eles estavam vencendo o jogo por 2-1 até os 38 minutos do segundo tempo, quando de pênalti o Lineker empatou o jogo. E aí o jogo foi parar na prorrogação, onde o Lineker, mais uma vez de pênalti, fez o 3-2 e eliminou assim a seleção camaronesa, fazendo a maior campanha de uma seleção africana até então numa Copa do Mundo. As quartas de final caindo com honra ali de pé, quase eliminando a Inglaterra e talvez indo para a semifinal, onde eles viriam a enfrentar a Alemanha, que foi justamente a campeã desse ano. Embalados aí pela última Copa de 90, eles foram para a Copa de 94 e caíram também num grupo complicado com uma seleção que viria a ser campeã mundial, o Brasil. Mas, infelizmente, eles não conseguiram repetir o mesmo desempenho que eles tiveram em 90 e foram eliminados na fase de grupos mesmo. Eles perderam 2 jogos e empataram o jogo com a Suécia. A Copa de 98, ela basicamente marca ali a entre-safra da seleção de Camarões. Ela vinha de uma geração com o Roger Milá, que era um grande jogador, e aí ficou nesse meio tempo aí, na Copa de 94 até a Copa de 98, sem ter nenhum jogador de muita expressão. Eles foram mais uma vez eliminados na fase de grupo da Copa do Mundo. Eles pegaram um grupo onde tinha Áustria, Itália e Chile. Eles perderam um jogo para a Itália, o que era algo extremamente natural, e empataram o jogo com a Áustria
e Chile. Contudo, eles acabaram por ser eliminados porque a seleção chilena empatou os 3 jogos e passou em segundo. E seguindo esse período, em 2012 eles se classificam novamente para a Copa e eles quase conseguem a classificação na fase de grupos. Eles venceram a Arábia Saudita, empataram com a Irlanda, só que eles foram para o último jogo precisando vencer justamente a Alemanha, que iria ser finalista da Copa, tinha uma seleção forte, e perderam o jogo, então deram adeus novamente na fase de grupos. Quando eu digo da entre safra, por aí, uma safra um pouco melhor, a safra de 2002, que tinha certo alguém aí que ficou bem famoso no mundo do futebol. Um menino chamado Eto'o. Exatamente. Jogava pouco, né? Jogava pouco. Mais pra frente a gente vai falar pra vocês aí do que o Eto'o já aprontou aí no início desses anos aí com Camarões. E depois mais pra frente é só história. Quase veio pro Vasco. Pena que não veio. Depois de ficar de fora da Copa de 2006, eles retornaram à Copa do Mundo em 2010. E, mais uma vez, decepcionaram. Dessa vez sem somar nenhum ponto. Eles caíram no grupo com Japão, Holanda e Dinamarca. E, infelizmente, perderam os 3 jogos. Nessa Copa do Mundo aí também marcou um acontecimento muito interessante e importante para o futebol africano. Camarões, que até então tinha a melhor campanha em uma Copa em 1990, foi igualado pela seleção de Gana, que também chegou às quartas de final da Copa de 2010, dando adeus para a Copa ao ser eliminada nos pênaltis pela seleção uruguaia, tendo um lance muito polêmico e dramático, que é o toque de mão do Luis Soares, que tirava um gol certo de Gana num pênalti perdido após por Asamoah Gyan, que era o craque daquela seleção ali, que desempenhava muito bem na Copa do Mundo. Eu, particularmente, eu gosto do Uruguai, gosto da seleção uruguaia, gosto do Luis Soares, mas eu fiquei muito triste por Gana ter saído, queria muito que eles tivessem passado para semi. Seria a melhor campanha de uma seleção africana. Ficou aí no empate com o Camarões. A gente sempre torce, né, para essas seleções menos badaladas conseguirem um resultado legal, porque acaba virando a sensação da Copa. Eles têm uma alegria ali sempre muito, muito contagiante, e que você vê ali a luta deles e eles passando, é sempre muito legal. Eu estava assistindo esse jogo do Uruguai ao vivo, quer dizer, ao vivo na TV, né? Eu não estava na África do Sul. Uma pena. Gostaria. E realmente foi um lance sensacional do Soares, que ele defendeu a bola, foi expulso. Fez o que deu, né, cara? Foi expulso. Então ele teve a punição, mas infelizmente o Jean acabou... Foi trave. Ele chutou no travessão e foi pra fora. Né? E aí, enfim, a Gana não passou, né? Depois desse desempenho aí na Copa de 2010, a gente chega na Copa de 2014, né, a Copa do Brasil. Saudades. Tempo bom. E Camarões novamente caiu num grupo com um campeão mundial, que foi o Brasil. Além disso, ainda tinha a Croácia, que aqui tá vestido, camisa de piquenique, e o México. Mas, infelizmente, a campanha deles foi muito fraca. Eles perderam os 3 jogos, sendo que o último foi contra a Croácia e eles perderam de 4-0 e foram eliminados na fase de grupos. Saindo um pouco agora da Copa do Mundo, dito que o Camarões não disputou a Copa de 2018, eles disputaram 2 Copas das Confederações. A primeira em 2001 não foi tão relevante, eles não tiveram uma participação importante. Agora na de 2003 eles aprontaram feio, eliminando o Brasil na fase de grupo, chegando até a final depois de eliminar a Colômbia na semi. Contudo, essa Copa foi marcada por comoções, porque um jogador camaronês, o Marc-Vivien Foe, ele faleceu em campo no jogo contra a Colômbia. Isso, de certa forma, acaba por abalar um pouco os jogadores, por mais que depois sirva como combustível, né? É muito difícil você estar com a sua cabeça no lugar. E aí, eles perderam a final para a França por 1-0. Mas fica aí o registro da campanha histórica de Camarões, chegando bem longe numa competição que é complicada, porque tá os campeões das Copas ali, né? Então, exatamente. Grande campanha de Camarões, apesar da diversidade. E saindo aí das Copas continentais e mundiais, chegamos nas Copas continentais. Que é um continente ainda. Voltamos. Desculpa, mãe. Digamos que a Copa das Confederações é um campeonato mundial, né? Porque jogam mãe. todos os continentes. E agora falando um pouco sobre a Copa Africana de Nações, o Camarões, a seleção de Camarões, é a segunda maior vencedora. Ela tem 5 títulos, fica atrás apenas do Egito. Ela fica atrás apenas... Ela só perde para o Egito, que tem 7 títulos. Os títulos da Copa Africana de Nações foram nos anos de 84, 88, 2000, 2002 e 2017.
A curiosidade é que nos títulos de 84 e 88, o grande nome da seleção e o grande motor, né, dessa equipe foi o Roger Millar. E nos títulos de 2000 e 2002, quem foi a grande estrela é o Samuel Eto'o, né? E só não é melhor que o Obina. Mas esse é um dado interessante, justamente daquilo que o Felipe falou, das safras de Camarões que realmente produzem alguns bons jogadores. Bons não, muito bons jogadores. O Eto'o... A gente vai falar do Eto'o mais pra frente, enfim. Fica aí. Outra grande façanha dessa safra aí africana, dando destaque para a segunda safra, que é a do Eto'o, foi nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Cara, os caras simplesmente ganharam a medalha de ouro batendo a Espanha na final da Copa. Da Copa não, das Olimpíadas. Não deixa de ser uma competição, é uma Copa, né? É Copa. Eles bateram na final um time que tinha Carlos Puyol, Xavi Hernandes, o Xavi, e o Capdevila. Esses 3 jogadores foram campeões do mundo em 2010. E o Eto'o, que jogava por Camarões, foi suficiente para despachar eles. Cara, só de ter Puyol e Xavi no mesmo time. Exato. O Capdevila nem é tão bom, mas tava lá na final. Tava lá, time que foi campeão mundial. Foi campeão, concordo. Mas só de ter esses dois aí, são dois, cara, monstros. Simplesmente... Difícil até de mensurar, mas são monstros. Simplesmente o Denis, o peixinho do futebol. Simplesmente aponta com todo mundo. É isso. O Xavi, então, né? Essa dispensa de apresentações. E fora essa maré aí que o Camarões passou um pouco complicada, eles estão chegando nessa Copa melhor, né? Com um desempenho mais tranquilo. Eles fizeram uma boa Copa Africana de Nações, chegaram na semifinal, se classificaram bem nas eliminatórias, eles lideraram o grupo deles e depois eliminaram a Argélia nos playoffs. Destaque foi que o gol da classificação saiu aos 19 minutos da prorrogação, marcado pelo Toko Ekambi. Agora a gente vai falar sobre alguns destaques desse elenco da seleção de Camarões que deve ir à Copa do Mundo no Catar. Vai começar pelo goleiro André Onana, que se destacou muito pelo Ajax, estava naquela campanha histórica do Ajax da semifinal, onde eles perdem para o Tottenham com o gol do Lucas! Ele permaneceu no Ajax até essa temporada, onde acabou o seu contrato, e ele agora faz parte do elenco da Inter de Milão, onde provavelmente ele vai ser titular absoluto e vai se desenvolver ainda mais. O goleiro tem 26 anos e ainda é um dos mais promissores na posição em todo o mundo. O próximo destaque é Vicente Aboubakar. Ele é um belíssimo atacante, né? Joga muito bem. Foi o artilheiro da última Copa Africana, com 8 gols, e ele tem passagem pelo Porto, né? Pois é, destaque. Cerca de uma informação aqui que foi trazida por um grande fã do Aboubakar, que é o nosso querido Léo Paixão, né? Ele tinha uma média, numa época, no início dele jogando a Champions League, melhor do que a do Cristiano Ronaldo e do Messi de gols, tá? Porra. Ele metia gol a dar com pau lá no Porto. Então fica aí a informação, turma com essa. O Aboubakar já teve uma média de gols melhor que a do Messi e do Cristiano Ronaldo na Champions League. O próximo destaque é o Toko Ekambi, que joga no Lyon. Ele é um jogador jovem, ele deve ter uns 25 anos, 26 anos por aí. E ele foi o vice-artilheiro da última Copa Africana de Nações. A Camarões teve o artilheiro, o vice-artilheiro, só para vocês terem uma noçãozinha básica aí. Ele é muito talentoso, ele é bem habilidoso e deixa a desejar um pouquinho nas finalizações, mas mesmo assim ele consegue fazer bastante gols. E vou deixar uma ressalva aqui também para o Motin, que é um jogador muito experiente, joga no Bayern de Munique, reserva do Lewandowski, que também é outro jogador que integra o elenco da seleção de Camarões. Ele é banco, mas porque o Aboubakar joga muito mais bola do que ele. Bom, vamos lembrar que o Toko Ekambi foi o herói da classificação, né? Pois é, exato. Ele também tem alguma coisa ali. O resumo é que desse elenco de Camarões, a força física sempre prevalece. O Brasil está num grupo de seleções com muita força física para não ferrar em relação a isso. Eles têm a força física ali, todos eles, se você for ver, são bem fortes, bem rápidos, alguns muito habilidosos. Então, provavelmente vai ser uma seleção que vai dar um certo trabalho pra gente também. E desse compilado todo aí de Camarões que a gente falou, a gente pode destacar 2 grandes jogadores. O primeiro é o Roger Millar. Como eu falei, ele foi da década de 80 e foi muito importante na campanha heróica e histórica da Copa de 1990. Ele marcou 4 gols naquela Copa e tem no seu currículo ali 2 Copas Africanas. Outro jogador é ninguém mais, ninguém menos que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, que é tetracampeão da Champions League com 3 times diferentes, né? Ele ganhou uma pelo Real Madrid, fazia parte do elenco apenas, e foi destaque nas 2 conquistas do Barcelona e também ganhou pela Inter de Milão. Ele também tem
2 títulos da Copa Africana de Nações, além de ser medalhista de ouro das Olimpíadas com o Camarões, fazer parte daquele time que foi para a final da Copa das Confederações. Ele também é o maior artilheiro da Copa Africana de Nações e também um dos poucos jogadores, se não o único, eu não consegui achar essa informação a fundo, a ganhar 2 tripletes seguidos por clubes europeus. Ele ganhou o triplete em 2009 com o Barcelona e ganhou um triplete também com a Inter de Milão no ano seguinte, em 2010. Eto'o é um cara que simplesmente dispensa qualquer apresentação e é certamente um dos melhores atacantes do nosso século e, quiçá, um dos melhores, se não o maior jogador africano de todos os tempos. Por esse currículo aí é difícil alguém bater, né? Pois é. Vamos ver se a gente vai ter alguém para bater. Então, só para você não ficar perdido depois de tanta informação, aquele resuminho rápido sobre a seleção de Camarões na história. Eles têm 5 Copas Africanas, né? Uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2000. A melhor campanha foi a da Copa de 90, com as quartas de final. E nessa Copa ele está no grupo com Brasil, Suíça e Sérvia, estreando no dia 24 de novembro contra a Suíça. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo sobre Camarões e não se esquece de deixar aí na sugestão também qual seleção vocês querem ver aqui no próximo vídeo. Beleza? Não se esquece de curtir também, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. Segue a gente nas nossas redes sociais e lá na roxinha, @canal Multisport. Tamo junto e valeu! Valeu, galera. Abraço!